Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos aproveitar que já estão de pé e fazer a leitura bíblica, por gentileza. Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 24, versículo de número 1, depois nós vamos ler do 28 ao 35. Capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Vamos ler o primeiro versículo, depois do 28 ao 35. Enquanto você encontra aí, eu quero agradecer um pouco mais a Jesus, nosso Pai Santo, Deus vivo, que nos concede essa oportunidade de estar aqui, ministrando sua palavra, não é? Com o consentimento do nosso pastor Lindomar, que já deve estar chegando, ou já chegou, que o Senhor continua a guardar essa família pastoral, nossa gratidão com o pastor Cleomar, não é? Que foi o canal de Deus para nos convidar para estarmos aqui, todos os obreiros do altar aqui, que é uma parceria abençoada, os irmãos, eu sinto aqui amigos de verdade, não é? Eu tenho a alegria de poder contar problema para vocês, por confiança, saber que vai ficar e vão interceder por nós, isso é muito bom, tá bom? Deus abençoa todos os obreiros do altar, abençoa os demais obreiros, a família Formosa, que é a minha família da fé, não é? Eu sou de uma família de 14 irmãos, não assuste não, é normal, não é? Um pouco Jesus já levou, né? Tem um pouco vivo ainda, mas a minha família maior é essa aqui, tá bom? A família da fé é só uma parte aqui, tem a família grande, onde a gente encontra um cristão, um crente, é a nossa família da fé. Vamos ler então, quem encontrou diga aleluia. E quem não encontrou, diga eu vou encontrar. Glória. 24 de Lucas, versículo 1. Aleluia. Desculpa, irmão, não é versículo 1 não, 13. Viu? Do 13, tá bem pertinho aí. Vamos lá, versículo 13. DCM. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E depois nós vamos ler o 28 a 35. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 28. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe, e constrangeram para ficar, e o constrangeram para que ficasse para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se os olhos e conheceram, ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia no nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e achando congregados 11, e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou o Senhor, e já apareceu a Simão. Versículo 35. E eles lhe contaram como lhe acontecera no caminho, e como foi conhecido no partir do pão. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, por favor, e vamos aqui seguir a palavra de Deus. Primeiro, nós estamos encerrando, amanhã encerra o propósito de 45 dias, não é? Então hoje é o último culto dentro do propósito. Quinta-feira já é um outro propósito, é a campanha do jejum, não é? O poder do jejum. Com certeza também vai ser festa, nosso pastor vai estar conosco aqui, pastor presidente, vai ser muito bom. Mas, como hoje é terça-feira e é culto de estudo, Deus nos trouxe uma palavra, e talvez a gente saia um pouquinho do estudo aqui, mas para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco.
falar com você, falar comigo, principalmente por causa desse propósito de 45 dias. Hoje é o último culto dentro desse propósito, não é? Amanhã encerra. E durante esses 45 dias, Deus foi dando uma crescente para nós no sentido espiritual, entendeu? Quem está ligado, está entendendo o que Deus está fazendo, está usufruindo, está alimentando, está recebendo o que Deus está fazendo, por causa do propósito. Observe que tem um propósito aí dentro. Então, dentro desse propósito, Deus agradou desse propósito, e a resposta de que Deus se agradar desse propósito, é o que Ele está fazendo no meio de nós, não é? Infelizmente ainda tem alguns que não entenderam esse propósito, mas os que entenderam estão aqui nessa noite. O frio não foi suficiente para sair de casa para alguns, mas para a maioria que está aqui entendeu, não, vou para a casa do Senhor, tem propósito de Deus nessa noite. Escute aqui, meus irmãos, só de lembrar que esse era o último culto dentro do propósito, a pessoa já deveria estar aqui, porque Deus vai falar conosco aqui, irmão, de uma forma especial, vai falar comigo, e não é porque eu estou pregando aqui não, poderia ser uma criança aqui, porque quando Deus quer falar, Ele vai levantar alguém, um servo, uma serva, e aí Ele vai falar. Então, dentro desse raciocínio que Deus tem nos dado aqui, desse propósito de 45 dias, de oração e clamor, e que tem feito a diferença com a caravana e conosco aqui, Deus quer usar esse texto para falar conosco. O texto que relata o dia da ressurreição de Jesus. Pela manhã, as mulheres vão ao sepulcro, Jesus aparece ali, fala com elas, ela volta para dentro, para onde estavam os discípulos. Isso é uma parte da manhã, domingo pela manhã. Quando é a parte da tarde, 2 desses discípulos que estão entre os discípulos decidem voltar para as suas residências, que com certeza seria em Emaús, aproximadamente 12 quilômetros, os exagerados 30, os menos exagerados 12 quilômetros. Então eles resolvem voltar para a Emaús, que é a casa deles, onde eles moravam. Observe, eles já tinham ouvido o que as mulheres haviam dito, que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres voltou para dentro, aonde estavam os discípulos, e anunciou que Jesus tinha ressuscitado, que o anjo apareceu e disse para elas que ressuscitou, Jesus ressuscitou. Então esses 2 discípulos já tinham ouvido que Jesus tinha ressuscitado, mas a maioria não acreditou. 2 discípulos descem, Pedro e João vai lá comprovar. Eles também relatam que o corpo não está lá, que Jesus se ressuscitou. Até então não tinha aparecido para os apóstolos, nem para João, nem para Pedro, tinha aparecido para as mulheres. Esses 2 discípulos não dá muito crédito, então eles decidem voltar para Emaús, e no meio do caminho acontece um mistério. No meio do caminho acontece um mistério. De repente, os 2 estão caminhando, conversando entre eles sobre o acontecido, a pessoa de Jesus, a morte de Jesus e uma suposta ressurreição de Jesus. De repente, aparece um peregrino. O texto vai nos informar que quando esse homem aparece, para nós é Jesus, mas para eles, até então, peregrino. E eu quero aqui usar um tema para a gente raciocinar junto dentro dele, que esses 2 discípulos andaram com Jesus e agora estão voltando para a casa deles, mas não tinham deixado de ser discípulo de Jesus, estava voltando. Então, ali estavam 2 pessoas juntas, que representava a igreja de Cristo ali.
E eu quero falar nesta noite sobre a igreja do caminho de Emaús. A igreja no caminho de Emaús. Como que eu posso estabelecer uma igreja no caminho de Emaús? Eu não quero aqui que você pense que foi levantado um templo lá, no caminho. Eu quero que você pense que estava ali pessoas representando Jesus Cristo, representando a igreja de Jesus Cristo. Como nós aqui, se não tivesse esse templo aqui e nós estivéssemos reunidos aqui, nós estamos representando como membro do corpo de Cristo. Eu represento a igreja, eu não sou a igreja em si, sou membro, você é membro, mas a igreja reunida, o povo reunido se torna igreja. Então, duas pessoas ali juntas já estavam representando a igreja. E eu quero aqui, meu irmão, pedir licença para os teólogos, pedir licença para muita gente entendida e sábia, que nós vamos mergulhar um pouquinho aqui nesse assunto dessa igreja no caminho de Emaús. Vamos observar que haveria um culto ali. O culto nessa igreja. Primeiro, quem chega para pregar na igreja? O peregrino. Jesus chega como peregrino naquela igreja. Os discípulos olham para ele e chamam ele de peregrino. És tu peregrino? Não sabe o que se passa em Jerusalém nesses dias? Aí olha só, o culto vai começar com lamentações. Eles começam a lamentar para Jesus, embora está chamando Jesus de peregrino. Falando para Jesus, olha, não conhece, não ouviu falar sobre Jesus de Nazaré, que foi um profeta, poderoso em Deus, que andou entre o povo, que fez obras maravilhosas, e eles começaram a lamentar. Nós imaginávamos que esse era o Messias, era o enviado de Deus. Então o culto dessa igreja começa com lamentação, lamentando a morte de Jesus, lamentando a expectativa frustrada de que era para ser o Messias e não foi, era para ser o libertador de Israel e não foi, lamentando que agora, enquanto eles andavam com Jesus, eles viram os milagres, os sinais, as maravilhas, e eles estão falando, lamentando aqui, nós não temos mais isso, porque ele morreu e hoje já é o terceiro dia. Olha, a lamentação deles é tão profunda que eles chegam a dizer assim, é bem verdade, que algumas mulheres foram lá pela manhã no sepulcro, ver se ele estava lá, e dizem que ele ressuscitou, mas ele não apareceu até agora para nós. É bem verdade que os discípulos estão dizendo também que ele ressuscitou, mas ele não apareceu para nós. Aí Jesus agora, irmão, olha só, o culto começa com lamentação. Eles recebem o pregador peregrino chamado Jesus, até então o peregrino, e Jesus vai usar o texto, vai pregar para eles. Preste atenção, Jesus vai pregar para eles. E eu quero aqui, irmãos, dar liberdade para o Espírito Santo nos levar nessa mensagem aqui. Jesus começa a falar para eles, enquanto eles estão se lamentando. Jesus olha para eles e lembra eles de Moisés e dos profetas. Jesus começa a pregação, a igreja está ali, os discípulos estão ali representando a igreja, o culto começa com lamentação, a expectativa dos discípulos, irmão, foram frustradas. Quem sabe o tema desse culto lá, porque o culto nosso aqui é a igreja no caminho de Emaús, quem sabe o tema do culto lá seria o dia de lamentação. Jesus chega e vai pregar. A pessoa que Jesus usa é Moisés. O peregrino agora está pregando, começa a pregar nesse culto. Ué, mas não era isso que Moisés disse? Não foi isso que Moisés falou, que deveria nascer alguém, que ia ser levantado como ele, que ia ser usado e poderoso, e que ia sofrer, e que ia passar por muitas coisas, seria entregue nas mãos da sociedade, da época, e ressuscitaria? Jesus está pregando. Falou dos profetas, não é esse
não é esse que os profetas falou, não é esse que o profeta Isaías falou, que ele nasceria de uma virgem mesmo, e que ele ia padecer, e que ele ia ao Calvário, ele ia ser desfigurado pelos pecados, ele ia ser morto e ele ressuscitaria. Jesus pregando nessa hora, nesse culto. E olha só, sabe o que Jesus vê na vida desses discípulos? Veja o versículo de número 15. E aconteceu que indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus aproximou dele, mas os olhos deles estavam como que fechados. Por isso que quando Jesus chega, eles não reconhecem Jesus. Os olhos estão fechados. Chama Jesus de peregrino. Então Jesus detecta nessa igreja, escute, irmão, cegueira espiritual. Há uma cegueira, por que cegueira espiritual? Quem está pregando é Jesus. Por que cegueira espiritual? Jesus está usando o que esses dois discípulos mais acreditavam, Moisés e os profetas. Jesus encontra outra situação na vida desses discípulos, o quê? Insensibilidade. Jesus, meus irmãos, está pregando no texto, está pregando nesta igreja, está andando e caminhando com eles. Mas eles não têm a sensibilidade de saber. Preste atenção, meus queridos, eles andavam com Jesus, eles sabiam quem era, a pessoa de Jesus ressuscitou na mesma pessoa, mas os olhos estavam cegos e a insensibilidade estava tomando de conta dessa igreja. E eles caminham e vai caminhando, e Jesus vai anunciando a palavra, falando o que deveria acontecer. O culto ali foi até mais tarde. O culto ali foi até mais tarde. Não sei quanto tempo durou, mas a noite chegou. Quando a noite chega, olha, vamos encerrar o culto. Os discípulos gostou do culto. Não vamos encerrar o culto não, tem um lanche depois do culto. Tem uma ceia para nós celebrar depois do culto. Não vai embora não. Jesus, o pregador, estava saindo para ir embora, e eles chamam Jesus de volta. Não vai embora não, fica conosco, já é tarde. Jesus então, peregrino, até então peregrino. O peregrino fica lá. De repente, preste atenção, irmão, ele é convidado para servir, para partir o pão. Jesus, presta atenção, Jesus é convidado pelos cegos espiritualmente e pelos insensíveis para partir. Quando Jesus pega o pão e parte o pão, aí eles reconhecem que é Jesus Cristo. Só que parece que aí é meio tarde, porque o culto acabou. Parece que é meio tarde, porque o culto acabou, era a hora do pregador ir embora. O pregador saiu, foi embora. O pregador não quis nem comer o pão, parece que o texto não deixa claro isso lá. Ele pegou e desapareceu ali. Agora os discípulos reconheceram, era Jesus. E nós não conseguimos perceber que era Jesus. Aí um deles fala assim, bem percebi que o meu coração queimava quando ele falava. Bem que eu percebi que meu coração ardia. Será onde é que vai ter culto para nós encontrar com Jesus de novo? Porque ele não está aqui mais. Aonde é que vai ter culto agora para nós encontrar Jesus? Porque nesse culto ele não está mais. Nós tivemos ele no culto, ouvimos ele pregar, enquanto ele pregava, nosso coração queimava, a cegueira não deixou nós entender, a insensibilidade não deixou nós perceber, cadê Jesus? Não está no culto, acabou o culto. Sabe por que acabou o culto? O pregador foi convidado para pregar em outro lugar.
Aonde? Pergunta o pregador, aonde é que foi convidado o pregador para pregar? Na igreja de Jerusalém. Aleluia. Escute isso. Ele já tinha agendado esse culto. Jesus já tinha agendado esse culto em Jerusalém. Ele fala para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto vocês serão revestidos. Preste atenção, irmão. Ele agendou o culto, chegou o dia do culto. Aí os discípulos estão em Emaús, conversando entre si. Eles lembram, não tem culto em Jerusalém. Tem culto, esse culto aqui acabou. A igreja de Emaús já recebeu o pregador, pregou, acabou. Agora é o seguinte, vamos voltar para Jerusalém? Vamos voltar para Jerusalém? Vamos lá? Vamos lá que tem culto marcado para Jerusalém. Ora candabaxa cantoramantacai. Tem culto em Jerusalém. Tem igreja em Jerusalém e o culto vai acontecer lá. O que eles fazem? Eles retornam. Mas eu quero aqui abrir um parênteses. Preste atenção, meus irmãos. Eles tiveram Jesus pregando e não reconheceram quem é Jesus. Parece, eu não quero afirmar, mas quero só pensar junto. Parece que nós estamos igual a esse povo aqui. Parece que quem está pregando aqui é eu. A insensibilidade aí está olhando para mim. Como se eu pudesse salvar. Como se eu pudesse mudar a vida. Como se eu pudesse libertar. Como se eu pudesse abrir porta. Não faço isso. Quem faz isso é Jesus. E ele, escute isso, meus irmãos. Ele decidiu usar pessoas. Ele decidiu usar homens, usar mulheres, usar crianças, decidir usar quem ele quer usar. Agora é o seguinte, depende de quem está ouvindo. Você só vai conseguir, escute, irmão, não deixa chegar no final do culto para você querer Jesus e ele está fora do culto, não. Não espera terminar o culto para você pensar assim, não, cadê Jesus? Estava aqui, eu não sabia. Ele pregou para nós, ele falou para nós, nosso coração queimava, mas eu não consigo ver Jesus. Às vezes acontece isso com nós aqui, irmãos. O coração até queima, arde, mas você pensa, isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Não, é o Filho de Deus que está no meio de nós, é o Cordeiro de Deus que passeia nesta casa, é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue, para que esta igreja fosse levantada, é o Cordeiro de Deus que pagou o preço para essa comunidade aqui, ó. É o Cordeiro de Deus que disse, eu levantarei a minha igreja na terra, e as portas do inferno, oramantacaxandaramaia, não prevalecerão contra ela. Orapando com mandai. Igreja, irmão, ela tem dono. Por isso que, olha só, Jesus nessa noite, irmão, quer arrancar de nós cegueira espiritual e insensibilidade. Escute. Eu quero que Jesus comece em mim. Eu quero que ele comece em mim e na minha família. Cegueira espiritual e insensibilidade. Por quê? Jesus está no culto. Jesus está no culto. Então não existe esse negócio de o culto é ruim, o culto é bom. O culto é ruim aqui para os discípulos por causa deles. Foi ruim aqui para eles, não foi? O peregrino Jesus ali, falando, coração queimando. Escute, irmão, ele estava lamentando o homem que estava na frente deles. Estava lamentando a morte de Jesus, Jesus na frente deles, conversando com eles. Então a culpa era de quem? De Jesus? É deles. O culto é frio por causa sua. Embora nós aqui do altar tenhamos a responsabilidade de manter o fogo ardente aqui, porque está escrito, o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. O sacerdote aqui tem que manter o fogo aqui, nós temos que trazer lenha para esse altar aqui. Mas o culto aí embaixo é você primeiro. O culto aí embaixo é com você, homem, é com você, mulher. O culto é bom por causa de você. O culto foi ruim aqui, ó,
Porque os discípulos estavam insensíveis e cegos. Pensa, irmão, nós pensávamos que esse Jesus, falando com Jesus, nós pensávamos que esse Jesus era o libertador na frente deles, e eles dizendo, nós pensávamos que esse era. Então o culto tem que ser bom por causa minha. Por isso que quando a gente vem para a igreja, irmão, tem que vir, meus irmãos, preste atenção, encara os problemas da vida, os problemas seus, como degraus, como uma fase, como um momento. Deus está no controle, Ele vai agir, Ele vai dar sabedoria, Ele vai usar essa situação para te dar crescimento, Ele vai mudar a mente, vai mudar o coração, tudo é o meio dEle trabalhar, é o meio, porque os problemas, a gente vem para a igreja, os problemas vêm também. Onde você dá um passo, irmão, parece que a mala vai atrás. Você não vê ela não, mas ela vai. Então quando você vem para a casa do Senhor, você tem que vir para adorar mesmo. Entendeu? Vim para glorificar Jesus, independente de quem está pregando, independente de quem está cantando. Sabe por quê? Escute isso, irmão. Jesus está no meio de nós. Aleluia. Preste atenção. Sabe quando é que o culto ficou bom para eles? Escute isso. Quando Jesus partiu o pão, aí o culto ficou bom para eles. Aí eles imaginou, uai, é Jesus? Quando um olhou para o outro, olhou para Jesus, desapareceu. Aí o culto ficou bom. Escute isso, irmão. Então, eu não preciso, e nem você, precisa que Jesus se materialize aqui. Sabe por quê? O pão vivo é o próprio Jesus que está no meio de nós. Aleluia. Preste atenção. Quando eu abro esta palavra, quando esta palavra é lida, quando esta palavra é pregada, é como se Jesus estivesse pegando o pão e oferecendo, pegando o pão e dizendo, come um pedaço de pão aí, alimenta desse pão. É como se ele estivesse dizendo, você precisa desse pão aqui para viver, você precisa desse pão. É como se ele estivesse pegando o corpo dele e oferecendo, alimenta aí deste pão. Quando a palavra está saindo aqui, ela está alimentando a sua alma, está alimentando o seu espírito, está alimentando o seu entendimento e está trazendo vida espiritual para dentro de você, para você viver o plano que ele tem contigo na terra. Orabanda casoto comandarai. Orebende casube canébia. Então, o culto fica bom quando tem pão. Na hora do lanche. Aqui era na hora final. No final. Andaram com Jesus não sei quanto tempo, porque o texto não fala, mas era da parte da tarde até escurecer. Mas o negócio ficou bom no final. Você está entendendo? Enquanto Jesus está aqui, irmão, na primeira oração aqui, ele já está oferecendo o pão para nós. Quando você entra por essa porta, começa a orar, o louvor começa a acontecer, o pão já está sendo repartido. O pão já está sendo repartido. Porque, escute, irmão, essa palavra aqui é o verbo escrito. Jesus é o verbo encarnado. Então, quando você está anunciando a palavra está sendo pregada, o verbo está indo, o pão está chegando até você, está chegando até a mim, e o próprio Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, para trazer vida e vida eterna. Oranda que do Romanacaia. Fecha o parênteses aqui agora, vamos conversar um pouquinho mais com esses dois discípulos aqui. Então eles decidem voltar para Jerusalém, porque eles lembrou. Vamos voltar para Jerusalém, porque lá o culto vai ser lá agora. Escute, eu pedi licença para os teólogos, porque não está escrito isso aqui, irmão. Isso aqui são inferências e tipologias que nós estamos usando aqui. Mas tudo que eu estou dizendo aqui é embasamento, não tem nada fora aqui. Os discípulos voltaram para Jerusalém, porque os outros estavam reunidos lá. Esperando o quê? O cumprimento da promessa.
ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Então esses dois aqui sabiam disso. Aí eles lembrou, Jerusalém vai ter culto. Vamos voltar para lá? Vamos. Arruma a mala aí. Vamos voltar, ó. Voltaram para Jerusalém. E aí o seguinte, irmão, preste atenção. A igreja de Emaús durou pouco tempo. Se desfez, ela começou no caminho e se desfez no caminho. Sabe por quê? Que ela começou no caminho e se desfaz no caminho? Porque os discípulos, quando recebeu o pregador, eles não reconheceram quem era o pregador. E o pregador era o dono da igreja. O pregador era o Senhor da igreja. Eles seguem lá na frente, eles reconhecem quem é Jesus. Então o que acontece? Eles agora saem do caminho. Volta pelo mesmo caminho que iram. Fica uma aplicação para nós aqui. A igreja de Emaús é a igreja do caminho dos que voltam. Eles queriam voltar. Jesus não queria que eles voltassem para Emaús. Jesus queria que eles ficassem em Jerusalém. Então a igreja de Emaús é a igreja dos que voltam, dos que não perseveram, da inconstância do ser humano, não consegue prosseguir nos seus propósitos. E olha só, irmãos, e agora Jesus sai dali de Emaús, vai para Jerusalém, os discípulos entendem que eles têm que voltar para Jerusalém. E fica aqui para nós aqui, ó, a igreja de Jesus Cristo começa, escuta, a ser edificada não é em Emaús, é em Jerusalém. Por isso que essa igreja aqui durou pouco. Parece que durou só um culto. Durou pouco. Aí eles voltam para Jerusalém. Quando eles vão para Jerusalém reunir, aí o culto é diferente. Porque olha só, os discípulos chegam lá, agora, ao invés deles duvidarem das mulheres, presta atenção, irmão, o culto em Emaús começou com a lamentação deles. Agora eles voltam para Jerusalém, encontram os discípulos, ao invés deles duvidarem das mulheres que viu Jesus e duvidar dos discípulos, agora eles querem anunciar Jesus para os discípulos. Sabe como é que começa o culto de Jerusalém? Com avivamento. O culto da igreja de Jerusalém começa com avivamento. Porque os discípulos chegam lá avivados. Não, agora você não precisa falar para nós quem é Jesus, não. Os discípulos de Emaús chegam em Jerusalém e vai anunciar aos discípulos de Jerusalém, os demais discípulos de Jesus. E aí eles vão dizer para eles, vocês não precisam falar para nós mais sobre Jesus, vocês não precisam dizer que ele ressuscitou, não. Agora é o seguinte, olha, nós que quer falar para vocês que nós andamos com ele no caminho de Emaús. Foi uma pena, foi um culto meio ligeiro, não deu para perceber tudo sobre ele, porque nossos olhos estavam meio que fechados, nós estávamos insensíveis e não entendíamos muito bem o que ele estava dizendo, porque ele estava falando de Moisés e falando dos profetas, mas quando chegou a hora da ceia, que ele sentou conosco, ele queria ir embora, nós não deixamos, pedimos, insistimos com ele para ficar conosco. Quando nós fomos servir a ceia, ele tomou o pão. Ele tomou o pão e partiu. Quando ele tomou o pão e partiu, os nossos olhos foram abertos, a sensibilidade saiu e nós percebemos quem era Jesus. E tem um porém, ele disse para nós ficar em Jerusalém, porque tem culto em Jerusalém. Voltamos aqui porque o culto é aqui agora. Voltamos para cá. É aqui que é o culto. Então, meus queridos e amados irmãos, Emaús não é nem lugar de culto, mas Jesus fez um culto lá para trazer de volta. Ou não é? Porque a igreja ia começar em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, aleluia, começa o culto. O culto começa com avivamento. Mas observa aqui, irmãos, teve que sair. Preste atenção aqui comigo.
teve que sair a insensibilidade, teve que sair a cegueira, teve que sair a dúvida. Como é que Jesus tirou isso, irmão? Diga assim, ó, no partir do pão. Quando Jesus parte o pão, tira a dúvida, tira a insensibilidade, tira a cegueira, tira a incerteza. Como é que seria Jesus partindo o pão hoje no nosso meio? Ele ia pegar a Bíblia, como um pregador, e está escrito, ó, e dizer, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Olha, ele ia dizer para nós, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, aquele que está ligado em mim, eu cuido para que ele produza fruto, e dê mais fruto ainda, porque sem mim ninguém pode fazer nada. O pão de Jesus, quando ele é partido, ele vai dizer para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ia partir o pão para nós dizendo assim, ó, eu sou o bom pastor, a banda candaraia, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ora pacota banda caçandaraia. Ele ia dizer para nós mais ainda, eu sou o bom samaritano. Ore pequenabia sandoramandacaia. Eu levanto o caído, eu fortaleço o fraco, eu animo o desanimado, eu dou vida onde não tem vida, eu abro porta onde não tem porta, eu dou saúde aonde não tem saúde, eu abro os olhos do cego, eu faço o paralítico andar, eu faço o pão multiplicar. Este é o partir do pão de Jesus nesta noite para nós. Oh, banaca sorobanaca andarabachandai. O pão que Jesus está partindo entre nós, este é o pão. A cegueira tem que sair, irmão, não é possível. Porque se a cegueira não sair, o nosso culto vai ser o culto de Emaús. Escute, irmão, se a insensibilidade não sair, e a cegueira, o nosso culto vai começar com lamentações, choro, reclamações, não aguento, está difícil, perdi isso, a porta fechou, eu tô problema X, não sei o que, não aguento. Esse é o culto que começou lá em Emaús, caminho de Emaús. Então Jesus está dando para nós a oportunidade de sair desse caminho, irmãos. Jesus está dando a oportunidade para nós, eu não quero fazer parte desse culto de Emaús. Quem quer? Eu não quero fazer parte. Então é o seguinte, se você não quer fazer parte, então nós temos que chamar Jesus para ceiar. Tem que chamar Jesus para sentar na mesa. Não pode deixar Jesus ir embora, porque ele queria ir embora. Ele falou para os discípulos, ele estava indo, fez com que ia para mais longe, e o discípulo, volta aqui, peregrino. Não era Jesus não, era peregrino. És tu, peregrino? Volta aqui, peregrino, você senta conosco, já é tarde, alimenta um pouquinho. Parece que Jesus gostou disso, não é? A insensibilidade era muita, irmão. A cegueira era muita. A dúvida era muito, porque Jesus tinha aparecido para as mulheres e tinha aparecido para os discípulos, e eles não acreditaram. Mas quando ele chamou Jesus para sentar na mesa, parece que mexeu com Jesus, irmão. Jesus estava indo embora, opa, para um pouquinho aí. Peregrino, você vai sem comer? Nós temos que comer aqui. Senta na mesa com nós, senta na mesa aqui. Parece que esse negócio mexeu com Jesus. Meu irmão, mexeu com Jesus. Meu Deus do céu, Jesus poderia ter se revelado para ele na primeira conversa. Mas Jesus foi dando corda. Vamos ver até onde esses dois discípulos de Emaús vai chegar. Lá no final, mesmo, escute, irmão, olha o que Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Mesmo havendo incredulidade, mesmo havendo insensibilidade, mesmo havendo cegueira espiritual, tem como chamar Jesus para sentar na mesa.
Meu Deus do céu. Tem como, irmão? Escute, isso abre uma porta para eu entrar. Tem como eu chamar Jesus? Mas como é que Jesus vai lá se o povo é incrédulo? Como é que se Jesus vai lá se o povo é insensível? Como é que Jesus vai lá se o povo duvida? Escute, irmão, basta convidar Jesus para sentar. Jesus não olhou a cegueira, escute isso, não olhou a cegueira, não olhou a insensibilidade e não olhou a incredulidade, olhou o convite. Jesus olhou o convite, não vai não, já é tarde, fica conosco. Aí Jesus, então, já que vocês me convidaram para ficar, quem vai partir o pão é eu. Eita glória, já que você vai aplaudindo o Senhor mesmo, vai aplaudindo o Senhor com alegria, vai adorando a Ele, vai bendizendo o nome dEle. Ele está tirando cegueira nesta noite, está tirando cegueira espiritual, está tirando insensibilidade espiritual, está tirando de nós incredulidade, porque Ele quer ceiar conosco. Escute, irmão, tem até incredulidade, tem até insensibilidade, tem até incerteza, tem até muita coisa ruim, mas convida Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, mais profundo um pouquinho? Que Jesus só quer que alguém convida Ele, independente da situação. Convidar Ele para ficar, não vai não, Jesus, fica aqui. Fica onde, Jesus? Vai comer com nós na mesa, olha. Meu Deus do céu, vai não, Jesus, fica aqui, peregrino, vai não. Negócio aqui está feio, mas o senhor não sai daqui não. Negócio aqui está apertado, mas não vai embora não. Negócio aqui está difícil, mas não vai embora não. A porta está fechada, mas não vai embora não, Jesus. É só o convite. Jesus está esperando o peregrino lá, para nós Jesus. Só o convite. Só convidar ele, Paulo. Fica aqui, Jesus, minha casa não é das melhores não. É um barraco, mas cabe o senhor aqui. Tem uma cadeirinha. Irmão, eu acho assim, vez quando eu faço isso lá em casa, irmão Cleusa. Põe uma cadeira assim. Essa aqui é de Jesus. O pessoal está dormindo ainda, né? O pessoal gosta de dormir, ô glória. Eita maravilha. Aí eu levanto, faço um café, ponho um hino ali. Fala, agora vamos particular com Jesus aqui. Faço o café, o hino tocando, põe uma cadeirinha de lado, tem 6 cadeiras, né? Eu puxo uma para ali e outra para mim e comer um pão. Vamos aqui, Jesus, senta aqui comigo. Senta aqui comigo, Jesus, vamos comer um pãozinho comigo aqui. Eu sei que o Senhor está aqui, o seu nome está sendo louvado nesse hino aqui. Essa casa é para a sua glória, minha família é para a sua glória, nossa vida é para a sua glória. Fica aqui, Jesus, tem lugar para o Senhor nessa casa. Tem lugar, a calabaço, romandaia. Eu penso que eu estou meio fora de mim, aí eu me alegro. Presta atenção, eu penso que eu estou meio fora de mim, aí eu me alegro. Porque para estar em Jesus tem que sair de si mesmo. Para estar em Jesus, irmão, você tem que sair do natural mesmo. Porque o natural deu problema aqui, Andaram com Jesus o tempo todo, até chegar no final. O natural atrapalhou. Tem que sair do natural. Aí Jesus, o seguinte, olha, ele é o peregrino, ele é que parte o pão. Quem tinha que partir o pão era quem? Eram os discípulos. Ele é o convidado. Não, peraí, você me convidou, vou partir o pão então. Então, irmão, tem que sair do natural. Tem hora que você tem que dar um passinho a mais. A fé nos leva a isso. Eu penso assim comigo, se o povo ver Jesus e achar que eu estou meio fora, se o povo ver e achar que eu estou meio fora, que às vezes eu andava na rua meio de a pé falando, balançando a mão e tal. Esse balançar a mão minha aqui no altar, irmão, é na rua, em todo lugar. Aí eu estou assim falando, Jesus e tal. Se o povo achar que eu estou meio doido aqui, não tem problema não. Porque aí eu me alegro. Tem que sair do natural, irmão.
Tem que sair, é sobrenatural. Nós temos que, de vez em quando minha esposa me liga, você está onde? Eu estou quase chegando no céu. Quase chegando no céu. Eu dei uma paradinha aqui só para resolver um negocinho aqui. Mas já estou com um pé lá e outro na terra. Se Jesus falar, pula para cá, eu... Tem que andar no natural, no sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Jesus está esperando um convite nosso. Jesus está esperando um convite nosso. Quando a gente vem para a casa do Senhor, como é que a gente não entra alegre? Sendo que, escute, irmão, se Ele está conosco em todo momento, Ele está esperando um convite para andar conosco, para estar conosco na nossa casa, no deitar, no levantar, aonde você for, Ele está contigo. Ora panda candarabanaga soro comandaia. Une quebereva súbia. Vamos voltar para Jerusalém, porque o culto lá é melhor ainda. Não é? Mas deu para Jesus, eu já vejo, irmão, pelos olhos espirituais, Jesus tirando de nós insensibilidade. Você vai melhorar como cristão. Você vai melhorar seu culto a partir de hoje. Você vai cultuar com mais alegria. Você vai dizer, não, gente, eu às vezes duvido mesmo. Eu às vezes estou insensível mesmo. Mas eu vou convidar Jesus. Eu vou convidar Jesus para quê? Para estar pertinho de mim. Eu vou convidar Jesus para sentar na mesa comigo. Eu vou convidar Jesus para minhas orações. Quando eu vou orar, Jesus, vem cá, me ajuda a orar. Eu quero orar. Pode ter certeza, meu irmão, quando te faltar palavra, Jesus vai trazer palavra para você orar. E se tem uma coisa boa que Jesus gosta de nós, é quando nós estamos orando só. Você está falando com Ele ali, porque é isso o seguinte, vai falar o que com Jesus se Ele está te vendo? Você vai ficar inventando qual história? Não tem jeito, irmão. É um particular. Por isso que a oração é um particular com Jesus. É uma conversa direta. E eu entendo, Jesus, eu não estou conseguindo te ouvir, mas se o Senhor usar a minha boca, eu vou te ouvir. Ele usa a sua boca na oração para falar contigo mesmo. Daqui um pouco você está soliloquiando, falando consigo e dizendo, mas eu não sei o que, é o Jesus. É Jesus naquela hora, entendendo que você convidou Ele. Ele chegou lá. Oh, meu Deus. Como a oração, irmão, é importante e necessário para nós, é um particular. É um particular. O desafio da oração não é nem nós falar demais, embora tenha que falar, é ouvir. Tem hora que ele tem que implorar, irmão, Jesus não está ouvindo nada. Jesus parece que fechou tudo. Estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo entender nada. Será que eu estou em pecado? Não estou sabendo. Revela para mim aqui, Jesus, o que eu fiz? É o particular seu com Ele. Aí Ele gosta disso. Aí Ele gosta, escute, irmão, se tem algo, por que Ele gosta disso? Porque quando os discípulos de Emaús chamou Ele para ficar, fica, Jesus, não vai não. Jesus, escute, irmão, fez meia volta, não, vou ficar assim. Vou ficar aqui sim nesta casa, vou lanchar com vocês. Vou fazer aqui, vamos encerrar aqui. Então, quando você chama Jesus, Ele vai dar meia volta e vai estar ali onde você precisa que Ele esteja. Aonde que Ele precisa que você esteja. E aí agora, eu quero convidar o Ministério do Louvor, porque daqui um pouco nós vamos encerrar adorando o Senhor aqui, irmão, fazendo, aleluia, glória a Deus. Nós vamos para o culto de Jerusalém. Quem sabe um outro dia nós vamos pregar sobre esse culto de Jerusalém. Nós vamos só dar uma resumida aqui. O que acontece? Os discípulos vão para Jerusalém. Porque o culto, escute, irmão, já estava marcado lá. Preste atenção aqui, ó, eu já aprendo aqui. Então, quando eu venho para a igreja, quem marcou o culto não foi o pastor. Quem marcou o culto não foi a direção da igreja. Quem marcou o culto foi o Senhor dela. Escute isso aqui, irmão. Quem marcou o encontro no caminho de Emaús foi Jesus. Sabe por quê? Jesus apareceu para eles lá no caminho. O encontro foi marcado com Jesus. Sabe por quê? Na onisciência ele sabia que os dois iam voltar. Aí parece, irmão, me perdoa, teólogos, em nome de Jesus.
Você internauta que está me vendo aí. Parece que houve uma conversa entre Deus e Jesus. Jesus ressuscitado, Deus no céu, sempre havia, não é? Um diálogo entre Deus e Jesus. Inclusive, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala: Pai, o Senhor sempre me ouve. Então, ó, há um diálogo. Aí a conversa entre Jesus e Deus é: eu falei para que esse teimoso ficar em Jerusalém, está indo embora para onde? A conversa entre Deus e Jesus. Pois é, eles não entenderam que eu falei para eles ficar em Jerusalém, pai. Aí Deus conversa com Jesus: meu filho, tem um jeito de resolver isso. Eita, calabassuba, taracai. Meu coração acelerou aqui, irmão, não sei porquê. Deus tá movendo aqui nessa noite, viu? Não duvida de nada, não duvida de nada hoje não, irmão. Deixa Deus trabalhar aí. Meu filho, tem como não resolver isso? Marca um encontro com eles lá no meio do caminho. Marca um encontro com eles lá no meio do caminho. Vai lá, meu filho. Jesus muito obediente, né? Só se for agora. Jesus muito obediente, né? Só se for agora, meu pai. Eita, canabra, charamanto. Só se for agora, meu pai. Meu filho, mas vai acontecer algo lá um pouquinho constrangedor, mas não preocupa não. Deixa para o final. Você vai chegar lá, eles nem vão te reconhecer. Eles vão te chamar de peregrino. Se sente ofendido não, viu? No final você vai ver o mistério. Eles estão lá reclamando porque, meu filho, tu morreu. Estão lá lamentando, vai lá. Prega para eles. Lembra eles, meu filho, dos profetas. E lembra de Moisés que falou a seu respeito. Agora tem um porém. No final, a hora que tu estiver saindo para ir embora, eles vão te chamar de volta. Essa é a melhor parte. Aí tu volta. Senta na mesa. Senta na mesa com eles. Pede para eles para que tu parte o pão. A hora que tu partir o pão, eu vou abrir os olhos deles. Eu vou abrir os olhos deles. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé que eu vou abrir os olhos deles. Olha, meu filho, eu vou abrir os olhos deles. Eu vou tirar a insensibilidade deles. Eu vou tirar a incredulidade deles. Eu vou falar para eles voltar para Jerusalém. Vamos adorar. Eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou voltar para Jerusalém. Eu vou falar para eles voltar para lá. Xaraia patacomanagaçu. Pato, terei que lavar. Oh, que barraço de ar. Adora Ele. Vai adorando a Ele agora com esse louvor. Vai adorando.
deixa Ele te tomar, deixa Ele tirar a cegueira aí, ó. Que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Meu Deus. Tira, vai tirar a cegueira, vai abrir os olhos. A minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se Nenhum plano de Deus pode ser frustrado, Senhor. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, aleluia. Os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode impedir. Soprar, a terra pode se abalar. Mas se Deus, ó, bate no peito. Os planos de Deus ninguém impedirá. Ora, panda que soromandá. Pensei eu Você sabe? que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Escuta isso aí, ó. Passares pelas águas, Eu estarei contigo. Ele está. filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. pois eu estou Contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu Olha, barco adora ele agora, ó. Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Andando sobre as águas. Quem pode te ajudar? Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Aleluia. Olhe pra cá. Olhe pra cá.
Arapacanta panacasubia. Arapanta que pantacandarabandacai. Xere pequeno panagasubonokai. Olha para cá. Olha para cá, escute aqui. O culto. Olha aqui, vai adorando e vai me escutando. O culto lá em Emaús começou quando Jesus saiu. Presta atenção aqui, olha aqui. O culto lá em Emaús começou quando Jesus saiu. Sabe por quê? Tinha outro culto marcado. O culto de Jerusalém começa, sabe como? Quando Jesus chega. Ele entra, atravessa as portas entre os discípulos e diz: paz seja convosco. Em Tapacô Mandaraia. Jesus está nesta noite dizendo para nós: Erapia candaraba subia cantore mandarra subiarabatacaia. Eita pouca mandaia. Eu tiro a igreja de Emaús e levo ela para Jerusalém hoje. Oh, a panta cantoraba subia. Requemede barra subenaca. Oh, bendito o nome de Jesus. Alepacou mandará sob neve a cai. O culto, preste atenção, irmão. O culto lá em Jerusalém, lá em Emaús, começou com lamentação, reclamação. O culto de Jerusalém, escuta, irmão, começa com a notícia que Jesus está vivo. A notícia que Jesus, quando ela é dada, a notícia que é dada que Jesus está vivo, aonde a notícia é dada, preste atenção, o avivamento acontece. Aonde Jesus, escute isso, aonde Jesus é anunciado que ele está vivo, o avivamento acontece. Sabe por quê? O culto de Jerusalém começou com a chegada de Jesus no meio dos discípulos. Esse discípulo chega anunciando que Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus chega nessa igreja e vê que o povo está dizendo que ele está vivo, presta atenção. O povo está dizendo: ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou, irmão Cleomar. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mãe Kate. Ele ressuscitou, João Marcos. Ele ressuscitou, meu irmão. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou, divino. Ele ressuscitou. Está vivo, Gerson. Ele ressuscitou, Wesley. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Que pantorou mandai assur. Oh, becalabaçai. Oh, meu Deus do céu. Xarapatacai. O culto que começa em Jerusalém dizendo que Jesus está vivo, tem outro diálogo entre Deus e Jesus. Presta atenção. Xarabandacai. Agora Jesus conversa com Deus dizendo assim: Pai, o povo está dizendo que eu estou vivo. O povo começou agora esse culto de Jerusalém diferente. O povo chegou, os discípulos chegou lá dizendo que eu estava vivo, que andou comigo, que me viu. É, meu filho? É, estão dizendo que, como é que nós vamos mostrar para eles que você está vivo mesmo? Como é que nós vamos mostrar para eles que você está vivo? Aí Deus fala com Jesus: você vai lá no meio deles. Mas como é que eu vou fazer? As portas estão fechadas. Não, você vai atravessar as paredes. Você vai aparecer lá. E quando eles me verem, eles vão ficar alegres,
Ora banda caia. Só que tem o seguinte, eu vou reservar uma surpresa para eles. Deus falando com Jesus. Que surpresa é essa, meu pai? Aquela promessa de Joel 22 28 lá atrás. A promessa de Joel 28. Que promessa é essa? Derramarei do meu espírito. Oh, rapacás. Derramarei do meu espírito. Chegou a hora de eu cumprir esta promessa. É a surpresa que eu tenho para ele. Primeiro você vai na frente. Jesus vai e desce. Oh meu Deus. Jesus aparece e o culto começa a acontecer. De repente, Jesus fala para eles: vocês vão ser revestidos do alto. O culto começa com a minha presença, com a minha pessoa no meio de vocês. Mas eu quero estar dentro de vocês. Não, irmão, é para dar glória mesmo. É para dar glória mesmo. É para dar glória mesmo. Sabe por quê? Ele tirou a incredulidade, Ele tirou a insensibilidade, Ele tirou a dúvida. Está dizendo: oh, porque vocês me receberam, porque vocês me receberam, agora eu vou fazer morada aí, agora eu quero morar aí dentro. Arapantacaxandaramantacaia. Oh, pequeno é perraço. Meu Deus. Minhas lamparinas. Aleluia. Oh, meu Deus. Ele disse que está no meio de nós. Oh, aleluia. De calabarra subianacá. Em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir.
Recebe aí agora. Terapia cantaramanda caxandaramandataia. Xericalabiaçuia. Receba o batismo com o Espírito Santo nesta noite. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Seja agora renovado por inteiro, renovado na mente, mente renovada, seja coração renovado. Toda a incredulidade vai embora, sai de nós, vai embora. Toda a insensibilidade tem que sair da nossa vida. Agora, toda a incerteza, toda a cegueira espiritual no nosso meio não tem lugar para incredulidade, não tem lugar para insensibilidade, não tem lugar para dúvida, tem lugar para certeza, tem lugar para Jesus, tem lugar para o Espírito Santo, tem lugar para a presença dele. Oh, capantococharapantacaya. Ei, seja batizado pelo Espírito Santo agora, seja renovado nos dons do Espírito agora, seja renovado nos dons do Espírito agora, seja agora batizado, línguas estranhas, o campatacandaramaia, renovo, 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 renovo de Deus chegando, renovo de Deus, renovo de Deus, renovo de Deus, ao renovo, ao renovo, é o renovo do Espírito, é o renovo de Deus chegando, é o renovo de Deus. Queremos ver o céu.
E calaba do Gomanacaçou. Aleluia, eu tomo posse do renovo de Deus. Eu creio que você também toma posse. Você toma posse do renovo dele na sua vida, na sua alma, no seu espírito. É ele que está no meio de nós. Ele agradou do nosso convite. Você convidou Jesus para ora calamata canto. Ele está no meio de nós. Deixa ele te batizar. Deixa ele te batizar. Deixa ele te batizar. Deixa ele. Oh, apanto comandaia. Xerepa cantará mandaga subia. Que pequeno comandaga saraia bacanto. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo no meio de nós. Ele está vivo. Ele está vivo no meio de nós. Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Calabia soube canébia da caçandara. Eita, pecalaba súbia. Meu Deus. E calabia sore para comandoraia. Ei, que panto cope calaba da cobato cachotaraia. Ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo no meio de nós. Aqui não é emoção não, é Ele que está nesse meio partindo o pão. Ele está no meio de nós repartindo o pão. Oh, que capantaraia basto que menerebia. Apadaga subia, repanto comandaraia solderaia. Eita camandore banaga subia. Vai aplaudindo agora, vai aplaudindo o Senhor agora. Vai aplaudindo Ele dizendo eu te amo Jesus. Vai dizendo para Ele eu te amo Jesus. Eu te amo Jesus, eu te amo Jesus. Fica comigo, fica na minha casa, senta na minha mesa comigo. Vamos comigo Jesus, para onde eu vou, aonde eu entrar, entra comigo, esteja comigo. Vamos trabalhar comigo Jesus. Vamos trabalhar. O que canto com mandarabia saia. O internauta seja alcançado aí. Esta mesma glória que está aqui. Chega aí. Renovo de Deus lá. Liberta lá. Transforma lá. Abecalamarra subinacai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É. É, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Quero só aqui, nós vamos encerrar aqui, irmão, rapidinho.